Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. O meu nome é Roberto Parisi e hoje a nossa aula vai ser introdutória para a disciplina de doenças infecciosas, que é então denominada ou chamada Introdução aos Quimioterápicos. Essa aula ela servirá para todo o contexto da disciplina de doenças infecciosas, mas também para o contexto da disciplina de doenças hematológicas, principalmente oncológicas, né? Que vocês verão logo em seguida. Então, bom, primeiramente, nós precisamos aprender o que seria o termo quimioterápico, né? Embora esse termo seja muito usual para o tratamento antineoplásico, tratamento anticâncer, nós vamos ver que esse tipo de denominação é muito comum para diversas outras patologias ou doenças, né? Principalmente as doenças infecciosas. Então, o quimioterápico ou quimioterápicos são conjuntos de substâncias utilizadas para acabar com organismos patogênicos vivos, né? Que organismos patogênicos vivos seriam esses? Um fungo, bactéria, né? Embora o vírus não seja vivo, né? Mas ele precisa do maquinário celular para proliferar, nós podemos interferir com essa característica, né, de proliferação através ou por meio do uso de quimioterápicos. Podemos colocar aqui também as células cancerígenas, né, que, embora sejam células do nosso organismo, elas adquirem, obviamente, uma mutação genética ou até mesmo algo epigenético que a transforma numa espécie de agente patogênico, né? Então, a gente, obviamente, quer substâncias ou quimioterápicos que consigam atuar nesses diversos agentes patogênicos. Os quimioterápicos eles podem ter origem natural, ou seja, extraído de planta, obtido de micro-organismos, né? Ou até mesmo substâncias de origem totalmente sintética. É muito comum os quimioterápicos de obtenção natural, especificamente obtidos a partir de um micro-organismo vivo, por exemplo, e que é utilizado para acabar com outro organismo vivo, esses quimioterápicos eles são chamados de antibióticos, né? Então, é comum nós utilizarmos esse tipo de termo para os quimioterápicos de origem natural, que são, obviamente, obtidos de micro-organismos e tratam, né, ou acabam, matam outros organismos vivos. Tá? A gente vai ver isso com mais detalhes, mas a grande parte do arsenal das infecções bacterianas é fomentado, é munido, né, pelos antibióticos, né? E não simplesmente por substâncias de origem sintética. Tá? Mas isso é só uma curiosidade que a gente vai falar mais para frente, ok? Muito bem. Então, nós precisamos reconhecer que agora, né, no caso da quimioterapia, existem três agentes aí, né? Um deles é o hospedeiro, nós. Um deles é o agente invasor, que pode ser o quê? O fungo, o vírus, a bactéria, enfim, qualquer um desses agentes invasores. E aparece, obviamente, um terceiro componente da tríade, que é o mais importante, chamado de quimioterapia. Né? E existe, então, uma inter-relação entre esses três agentes. Ok? Essa inter-relação é que a gente vai falar a partir de agora. Observem que a primeira delas é aquela inter-relação em que o agente invasor, então, ele entra no hospedeiro. Né? E o que seria essa relação? O agente invasor entrando no hospedeiro, obviamente, provocando, então, as doenças. Né? Então, eu posso ter protozooses, eu posso ter eumintíases, né? Protozooses, por exemplo, malária, eumintíase, por exemplo, teníase, né? E eu posso ter, então, infecções, obviamente, bacterianas, as viroses, as micoses, e aí incluindo também as células neoplásicas, ok? Então, essa é a primeira relação. Mas, obviamente, quando a gente está falando naquela tríade, existe também o mecanismo contrário.
em que o hospedeiro atua sobre o agente invasor. E aí entra, então, todas as reações imunológicas que vocês já aprenderam na primeira disciplina, né? Desde a imunidade humoral e a celular. Ok? Esses termos são termos bastante conhecidos de vocês. Acredito que não há necessidade da gente retomá-los, né? Muito bem. Então, naquela tríade, nós também temos o quê? Ok, o agente invasor entrou no hospedeiro, o hospedeiro tentou, de alguma forma, eliminar, mas não conseguiu, a doença está instalada. Então, a gente precisa utilizar uma substância para acabar com o agente invasor. Então, de novo, né, na realidade, o foco do quimioterápico é acabar com o agente invasor. Mas, obviamente, ele vai entrar no nosso organismo, né? E ao entrar no organismo, aí aqui está representado, olha, o quimioterápico entrando, né, no organismo, é bem provável que, devido à falta de seletividade desses compostos, podemos ter efeitos adversos, né? Pode aparecer mecanismos tóxicos. Isso é comum para qualquer xenobiótico, certo? Muito bem. Então, é por isso que, muitas vezes, é importante saber qual é o índice terapêutico de uma substância. O que é o índice terapêutico? Acho que todo mundo deve se lembrar que nada mais é do que a relação entre a dose máxima tolerada e a dose mínima eficaz, né? Obviamente, quando eu tenho uma faixa terapêutica, né, uma janela terapêutica curta, a possibilidade daquela substância ser tóxica é grande, né? Se eu não tiver um controle, um monitoramento mais adequado da dose, né? Se a faixa terapêutica ou a janela terapêutica é maior, a gente tem o quê? Um medicamento, né? Uma substância, um fármaco que tem uma segurança maior, né? Então, quanto maior a dose tolerada e a distância da dose mínima eficaz, mais seguro é aquele componente, mais seguro é aquela substância, ok? E é claro, né, aquele xenobiótico entrando no hospedeiro, o hospedeiro, ele, de alguma forma, ele tenta entender que aquilo não faz parte do normal e vai, então, agir sobre o quimioterápico, né? Ao agir sobre o quimioterápico, nós temos que as substâncias elas passam por reações de fase 1, reações de fase 2 e no fundo, né, que elas sejam eliminadas. Essas reações de fase 1 e fase 2 são reações metabólicas que tentam transformar aquele xenobiótico numa espécie cada vez mais hidrossolúvel para garantir uma eliminação, principalmente renal, certo? Não sei se vocês se lembram dessas reações, né, das oxidações, reduções, hidrólise, lá de fase 1, e também nós temos o quê? Dentro das conjugações ou reações de fase 2, a glicuronidação, sulfatação, algumas conjugações e outras alquilações e acetilações, né? Todas essas reações, elas estão sujeitas, né, não só a um quimioterápico, a qualquer fármaco, todas essas substâncias estão sujeitas a essas reações, ok? Mas isso a gente tem que pensar na tríade quimioterápica. E aí aqui que entra o grande ponto, que o quimioterápico, você usa o quimioterápico não é para modular algo no seu organismo, né? A gente tem que lembrar que o quimioterápico ele é utilizado para acabar com o agente invasor, né? Então, não é modular nada, não é modular receptor histaminérgico, não é modular receptor GABAérgico, não é modular receptor beta-adrenérgico, nada disso. Essas substâncias elas têm um outro alvo. Esse alvo é o agente invasor. Quem é o agente invasor? Pode ser o quê? A bactéria, o fungo, o vírus, né, já no seu maquinário celular, a célula neoplásica. Então, são substâncias utilizadas para acabar com esse agente invasor mais uma vez. E aí, é claro, quando esse quimioterápico ele se encaixa, né, ele encontra o agente invasor, é que vão aparecer os mecanismos gerais de ação dessas substâncias. Aqui está de uma forma bastante simplista, né, mas os mecanismos gerais dos quimioterápicos, né, para acabar com o agente invasor, são diversos, mas nós temos substâncias que atuam em nível de membrana,
membrana fúngica, por exemplo, né? Membrana celular também, dependendo do tipo de agente invasor. Nós temos substâncias que atuam em parede, de novo, dependendo do agente invasor, né? No caso uma bactéria principalmente, que tem parede celular bastante constituída. Mas nós também temos o quê? Que existem sistemas enzimáticos que podem ser alvo da ação desses quimioterápicos. E, além disso, eu ainda tenho a possibilidade de atuar no próprio DNA, como uma substância de ação direta no DNA, ou até mesmo interferindo com alguns processos relacionados à tradução, à leitura e à tradução do DNA. E também a gente pode ter substâncias que vão atuar lá na síntese proteica, vão interferir em algum momento da síntese proteica daquele agente invasor, né? Eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês de classes, né? Ou até mesmo de fármacos, né? Então, aqueles que atuam em membrana, por exemplo, mistatina, fotericina B, que são antifúngicos, aqui quinolona, sulfonamidas, que são antibacterianos, aciclovir, que é um cara antiviral, mostardas nitrogenadas, que são antineoplásicos, tetraciclina e aminoglicosídeos, que são antibacterianos, antibióticos beta-lactâmicos, que são também antibacterianos. Tá? É muito comum também a gente relacionar o efeito, né, o efeito em ação sobre esses alvos com os sufixos estático ou sida. Então, por exemplo, uma substância que impede a proliferação de um determinado agente invasor, a gente está chamando esse quimioterápico, ou dando a esse quimioterápico a informação de que aquela substância ela tem característica estática, né? Então, se é uma bactéria ou agente invasor, então aquela substância, aquele quimioterápico, ele vai ser chamado de um quimioterápico bacteriostático, né? Se nós tivermos um fungo como agente invasor, aquela substância interfere na proliferação, né? na proliferação celular daquele agente, ele vai ser chamado de fungistático. Em contrapartida, se nós tivermos um efeito de realmente matar a célula, né? Matar a bactéria, por exemplo, matar o fungo, matar o vírus, né? Que na verdade é uma outra característica, mas a gente teria então o quê? Um fungicida ou um bactericida, né? Então o próprio nome ele já dá mais ou menos uma ideia de como pode ser o efeito, né? Um efeito é parar a proliferação, o outro é matar, né? Então, por exemplo, os antibióticos beta-lactâmicos, eles são bactericidas, eles matam a célula, né? Eles impedem, na verdade, eles destroem completamente a célula. Já as sulfonamidas aqui, né, ou até mesmo mostardas nitrogenadas, elas têm, ou são substâncias que têm um efeito estático. E esse efeito estático é um efeito um tanto quanto característico, porque vai inibir a proliferação celular. Bom, é isso então. Muito bem, mas um outro ponto que tem que ser levado em consideração é justamente a ação do agente invasor sobre o quimioterápico, né? O que acontece, né? A gente já viu o agente invasor indo para o hospedeiro atuando no agente invasor, a gente entra com o quimioterápico ele pode atuar no agente invasor, no agente hospedeiro, mas o hospedeiro também pode ter a sua ação contra aquele quimioterápico. E a gente viu, por último, que o quimioterápico vai atuar, através de algum mecanismo de ação, no agente invasor. Porém, o agente invasor ele pode adquirir mecanismos que impedem a ação daquele quimioterápico. E esses mecanismos são chamados de mecanismos de resistência. E isso vai ser muito importante para justificar toda a disciplina, né, de doenças infecciosas. Um dos pontos-chave quando se fala em infecção ou doenças infecciosas é tentar sempre
reverter o processo de resistência em algum nível, né? Ou com novos fármacos, que é o que a gente sempre faz, ou até mesmo evitar que esses mecanismos acabem se propagando, né? Então, as principais causas de resistência de um âmbito geral é justamente o quê? Por um uso inadequado de doses, né? Ou doses inadequadas, uma dose subterapêutica, né? Ou que uma dose que não foi levada em consideração a partir de um paciente que tem um problema renal, né? Então, eu tenho doses inadequadas, mas geralmente eu também tenho o quê? Falta de critério no uso. Estou falando alguma coisa bem assim esporádica, mas eu tenho um antibiótico que só trata bactéria gram-negativa e eu estou infectado com bactéria gram-positiva. Né? Então, a gente tem o quê? O uso, né, na verdade, houve uma falta de critério aí na escolha dessa substância para o melhor, com eficácia também, né, com eficácia necessária para um melhor tratamento. Então, isso tudo pode, então, gerar resistência. Né? Aqui eu só tenho o exemplo de uma plaquinha, né, duas plaquinhas, em que eu tenho aqui um efeito, né, de halo de inibição bastante interessante, né? Ou seja, os antibióticos aqui estão todos, na medida do possível, funcionando contra aquele agente invasor, e nesse caso a gente já vê que houve aqui uma diminuição do halo bastante considerável em alguns antibióticos, e isso já mostra a resistência àquela substância. Tá? Muito bem, então os principais mecanismos de resistência, isso a gente vai falar com detalhes daqui a pouco, são esses daqui. Então, na realidade, a gente pode ter a perda de permeabilidade celular do fármaco, né? Ou seja, o fármaco ele não consegue mais entrar na bactéria, né? Por exemplo, no fungo. Eu posso ter a modificação do sítio-alvo do quimioterápico, então eu tenho alguma alteração em nível de sequência de aminoácido, ou até mesmo de um aminoácido no sítio catalítico, que pode provocar uma modificação de afinidade com aquele quimioterápico. Né? Eu posso ter, por exemplo, abertura de rotas metabólicas alternativas. Então, um fármaco atua numa determinada via metabólica, ela está sendo inibida para aquele fármaco, o organismo, o microorganismo, altera, microorganismo, enfim, o parasita, ele altera, né, constitutivamente aquela rota metabólica para escapar do ponto de inibição. Eu ainda posso ter produção aumentada de alguma enzima inibida. O que significa isso? Aquela enzima que foi inibida, por um mecanismo de tentativa de retroalimentação e de sobrevivência, o microorganismo, né, o organismo vivo em si, ele vai lá e começa a produzir mais dela. E produzindo mais dela, é como se a concentração do fármaco acabasse diminuindo. Né? Eu tenho mais enzima disponível, mais sítios abertos da enzima para processar lá todo o sistema metabólico e pouco fármaco para isso. E eu também posso ter, na verdade isso não é um dos mais importantes e interessantes mecanismos, é a produção de enzimas de inativação. Né? Essas enzimas de inativação, elas são muito fortes, né? Elas acontecem de uma maneira bastante rápida, e isso, né? E hoje assim, a gente tem várias isoformas dessas enzimas de inativação que podem diminuir a eficácia de um quimioterápico. Tá? Mas basicamente, a gente tem, quando a gente for estudar as classes dos quimioterápicos, a gente vai elencar aí o que seria o principal mecanismo de resistência envolvido. Tá? Muito bem, então aqui é só para mostrar para vocês, é uma figurinha bonitinha, né? Que em tese eu posso ter, né, uma permeabilidade diminuída, uma permeação diminuída, eu posso ter produção de enzimas de inativação, eu posso ter rotas metabólicas alternativas, e um dos pontos-chave também é a alteração no alvo, ou seja, uma modificação de um aminoácido ali no alvo pode provocar todo um comportamento diferenciado. Tá? Eu não coloquei ali atrás, mas é muito comum, bombas de efluxo, ou produção de bombas de efluxo. Essa produção de bomba de efluxo,
ela garante, né, que substâncias que entraram sejam rapidamente reconhecidas por ela e saem ou são eliminadas da célula. Né? Então, uma substância entra para a célula, é reconhecida pela bomba de efluxo e ela vai lá e ela libera isso. Tá? Então, esses mecanismos, eles são mecanismos bastante comuns e para cada classe de antibiótico, né, ou de antifúngico, de antibacteriano ou até mesmo de antineoplásico, a gente tem um mecanismo de resistência envolvido. Tá? Então, a gente vai falar isso com detalhes nas próprias classes. Então, aqui eu trago como exemplo, né, do agente invasor atuando no quimioterápico, obviamente. É um mecanismo de resistência. Olha lá, biossíntese de enzimas de inativação. A gente vai entender isso aqui na aula de beta-lactâmicos, mas observem que aqui eu tenho uma estrutura de uma substância, de uma penicilina ativa, e a beta-lactamase, ela simplesmente vai lá e pimba, no carbono carbonílico do anel beta-lactâmico. E esse anel ele é quebrado, né, nessa posição, essa ligação ela é quebrada, e temos a formação dessa espécie aqui, que é um precursor aí dos ácidos penicilóicos, que não tem atividade. Então, a beta-lactamase é uma enzima de resistência bacteriana. Né? Ela é produzida por bactérias, obviamente, para evitar a ação de agentes beta-lactâmicos. Ok? Por exemplo. Aqui nós temos um outro exemplo da produção de enzimas de inativação que acontecem com aminoglicosídeos. Os aminoglicosídeos são estruturas açucaradas, vamos dizer assim, são estruturas bastante complexas, mas sempre com a característica, né, de um açúcar, de um carboidrato. Né? A gente vai ver isso com detalhes mais para frente. Mas, então, entre outros fármacos, né, aqui são substâncias pouco conhecidas, mas nós temos vários fármacos aminoglicosídeos. Né? E esses fármacos, eles sofrem ação de algumas enzimas de inativação. Por exemplo, essa AC é a acetiltransferase, é um tipo de acetiltransferase. A ANT é um tipo de nucleotidiltransferase. E a PH é um tipo de fosfotransferase. Observem que, dependendo do número, né, ou da isoforma dessa enzima, pontos diferentes dos fármacos são acetilados, são fosforilados ou até mesmo são nucleotilados. Né? Esse termo não é muito legal, mas seria mais ou menos assim. Então, quando você tem esses processos acontecendo no fármaco, você está diminuindo, então, a atividade dessa molécula. Né? Então, são enzimas obtidas, né, obviamente, pelo uso ostensivo dessas substâncias no próprio micro-organismo. Tá? Bom, pessoal, um outro exemplo de mecanismo de resistência, talvez um dos mais importantes, né, é a modificação do sítio-alvo do quimioterápico, ou seja, modificação de um ou outro aminoácido naquele sítio onde se ligaria o fármaco, que pode provocar o quê? Uma interrupção e um bloqueio permanente daquela substância ao sítio. Né? Aqui eu tenho um exemplo de uma estrutura 3D, de uma HIV protease nativa e uma HIV protease que sofreu mutação. Né? Basicamente, nós temos aqui os aminoácidos em vermelhinho, aqui representados, são os aminoácidos que sofreram a mutação e, em princípio, são aminoácidos que fazem parte de todo o mecanismo de catálise da enzima. Né? Então, o fármaco, né, a enzima, perdão, ela continua tendo atividade catalítica, mas o fármaco que ele estava planejado para encaixar aqui, ele já não tem mais essa característica ou já não tem mais essa capacidade pelo efeito de mutação. Eu coloquei aqui para vocês, inclusive no Moodle está lá disponível. Eu não vou transmiti-lo aqui pelo vídeo, por causa dos direitos autorais, obviamente, do YouTube. Eu acredito que eles vão bloquear isso aqui de alguma forma.
Então, assim, eu deixei o vídeo disponível para vocês lá no Moodle. É o Mode of Action of Tipranavir. Na realidade, Tipranavir, ele é um inibidor de protease que foi planejado para evitar, né, ou conseguir se ligar ainda ao sítio catalítico da enzima, porém não necessitar, né, não realizar ligações diretas com os aminoácidos mutados, né? Então ele tem sim a capacidade de atuar nas enzimas que sofreram alteração na sequência de aminoácidos, tá? Depois vocês podem dar uma olhada, é um vídeo bem bonitinho. Se vocês tiverem uma dúvida, por favor, entrem em contato que a gente tenta esclarecer. O vídeo está em inglês, eu não sei se ele tem legenda, o vídeo está legendado, pelo menos no YouTube, mas assim, se precisarem de alguma coisa, é só entrar em contato, tá? Muito bem. Então, olha, Mode of action of Mode Tipranavir. of action of Tipranavir. The Tá? ability of HIV to infect cells is essential to its Mas é replication. só para que vocês tenham Infection noção of a de como é suitable o vídeo, host tá? cell, such as a CD4 positive T lymphocyte
Vamos em frente, ok? É bem legal. Depois a gente pode tirar até algumas dúvidas de lá, algumas ideias de planejamento de moléculas por lá, tá? Então, pessoal, em princípio, né, sabendo que a resistência é um problema sério na tríade, a gente tem que saber controlá-la, né? E aqui são algumas das formas de controle, o que não é tão simples, né? A gente sempre pensa na possibilidade de ter novos fármacos, né? Mas às vezes você consegue também controlar mediante algumas atitudes um tanto quanto simplistas, né? Então, olha, prevenção do surgimento de mutantes resistentes durante o tratamento, né? Então, você tem que usar uma dose adequada, né? Não pode ser subdose. E, em alguns casos, a gente pode fazer o quê? A utilização de doses aumentadas daquela substância, né? O primeiro ponto, né, quando a gente fala, olha, não está funcionando, não está tendo uma eficácia muito grande, aumenta a dose, né? Mas também temos a combinação de fármacos, né? Então, os fármacos combinados para tratamento de diversas doenças, né, são fármacos que utilizam de mecanismos de ação diferenciados. Então, não são aqueles que atuam no mesmo mecanismo, isso é até, pelo mesmo mecanismo, isso é até incongruente, incoerente, né? Porque eu vou utilizar dois fármacos que atuam no mesmo alvo. Então, eles vão ficar competindo pelo mesmo alvo, né? Eu tenho que utilizar fármacos combinados em alvos diferentes, né? Isso é um ponto importante. Prevenção da disseminação de mutantes. Aqui é o surgimento, aqui é a disseminação. Evitar o uso indiscriminado dos quimioterápicos. A gente sempre fala sobre os antibióticos antibacterianos, né? Inclusive, por exemplo, você não consegue comprar mais hoje na drogaria, nas farmácias, sem passar ou sem ter uma prescrição médica, né? Isso existe um controle. Para quê? Para evitar o uso indiscriminado. Estou com uma dorzinha de garganta, vou lá e faço uso da substância, né? Muito bem. Eliminação de cepas resistentes após seu surgimento durante o tratamento. Então, na realidade, se aquela substância não está tendo eficácia, né, não está produzindo uma melhoria, é muito importante que seja feita uma análise do micro-organismo envolvido e dos prováveis mecanismos de resistência envolvidos. E se existe também alguma sensibilidade ou resistência a determinados quimioterápicos. No caso de antibióticos, vocês devem ter ouvido falar sobre antibiograma, né? O antibiograma ele detecta qual é a substância a qual a bactéria, por exemplo, é a mais sensível, né? Então, eu faço aquele disquinho que vocês viram lá, né, de difusão do halo, a gente acabou mostrando para vocês lá atrás, é um mecanismo de se avaliar o antibiograma, né? Você está analisando se aquela bactéria é ou não sensível àquele antibiótico, né? Ou àquele quimioterápico. Então, quando a gente tem aí, né, já numa etapa de posterior, ou seja, nós já temos as cepas resistentes, já surgiram, então é interessante que saiba qual o quimioterápico, né, é o mais propício, mais eficaz naquela situação. Aí sim você faz o uso daquela substância, tá? Muito bem. E por fim, a gente tem que falar um pouquinho sobre as estratégias da quimioterapia. Essas estratégias, elas são estratégias gerais, mas muita coisa pode ser explorada hoje em dia, né? Eu coloquei aqui 6, que são exatamente os pontos relacionados aí, ou pontos muito comuns e tradicionais no desenvolvimento, no planejamento e na descoberta de novos fármacos, tá? Então, um dos primeiros pontos aqui é explorar diferenças morfológicas, e a gente vai ver isso aí daqui a pouco. Explorar diferenças bioquímicas, avaliar sensibilidade enzimática, né, se uma enzima é mais sensível que outra, para que a gente possa ter uma molécula alvo ali, né? Sistema de detoxificação diferente, ou seja, uma célula X ela detoxifica mais rapidamente do que a célula Y do câncer. Então eu posso utilizar desses sistemas para planejar novos fármacos. Sistema de transporte. Então, alguns fármacos
né, são transportados de maneira diferente entre uma célula humana e uma célula não humana, né, do parasita, por exemplo. Sistema ribossômico diferente, ou seja, aqui é um clássico, né? Nós temos os eucariotos e os procariotos e a gente tem diferença em nível ribossomal para síntese proteica, tá? Vou dar alguns exemplos para vocês aqui, ok? Então, olha, diferenças morfológicas, né? Quando a gente fala em diferenças morfológicas, a gente pode pensar na parede celular bacteriana, né? A parede celular bacteriana, ela tem uma grande afinidade, na verdade não a parede em si, né? Mas as penicilinas, como a gente vai ver para frente, e as cefalosporinas, são altamente seletivas para a parede celular bacteriana. E isso faz com que essas moléculas sejam muito pouco tóxicas para o organismo humano, né? Porque nós não temos parede. Isso é uma característica interessante. Então, se eu quero criar um fármaco, uma estratégia, né, para criar um fármaco antibiótico, eu busco a parede celular bacteriana, né? Já que é uma parede, já que é uma estrutura que mantém um arcabouço, né, celular importante ali. Olha, no fungo a gente tem um outro tipo de esteroide, que é o ergosterol. É diferente das nossas células que têm colesterol. Então, eu tenho substâncias, ou eu posso planejar substâncias que atuam exatamente na síntese desse ergosterol, ou até mesmo de uma maneira muito semelhante ao próprio ergosterol, só que não desempenhando aquele papel, desestruturando a membrana celular fúngica. Né? Aí é o caso do cetoconazol e da anfotericina B, respectivamente. Né? Aqui eu tenho o exemplo do sistema ribossômico diferente, que eu falei lá em uma das estratégias. Lembrando aí que o ribossomo bacteriano ele tem uma unidade 70S, né, ou duas subunidades 30S, 50S isoladamente, e o ribossomo do mamífero tem 80S, com subunidades 40S, 60S. Né? Então aqui eu coloquei os exemplos visuais, né, desses ribossomos. Então aqui eu tenho um ribossomo bacteriano, né? E aqui eu tenho então um ribossomo de células eucarióticas. Observem que existem, principalmente essas partes em azuis, são partes que são bastante semelhantes, né? Ou sejam conservadas, e existem diferentes pontos, né? Ou diferentes características, né? O que fazem com que esse ribossomo seja relativamente superior. Então, assim, muitas vezes, quando eu quero um fármaco para acabar com a bactéria, eu posso estudar o ribossomo bacteriano, que tem diferença em relação ao ribossomo humano. E aí, esses fármacos garantem uma seletividade, né? De novo, eu acabei não enfatizando isso, mas acho que agora pode ser um momento interessante, que quando você está buscando um quimioterápico, você quer que ele seja altamente seletivo para o agente invasor, certo? Eu não quero que ele atue no organismo humano. Eu quero que ele seja o mais isento possível. É difícil? É. Mas assim, então, essas estratégias elas ajudam a justificar o quê? Um aumento da seletividade para o agente invasor e uma diminuição da toxicidade do quimioterápico ao hospedeiro. Né? Então, é por isso que a gente tem que utilizar dessas estratégias, né? Para diminuir a toxicidade e aumentar a seletividade. Okay? Muito bem. Diferenças bioquímicas, né? Isso aqui é um clássico também, né? Aqui é a via do PABA de produção de timidilato e, obviamente, DNA. Isso daqui é uma via bioquímica característico das bactérias. Né? Então, o PABA ele é transformado pela dihidropteroacetetase em ácido hidrofólico, pela dihidrofolato redutase em ácido tetrahidrofólico, e depois uma sequência de eventos produzem o timidilato e, obviamente, o DNA. Né? Uma questão importante é que a gente também tem uma via de folato. Porém,
as bactérias elas precisam do PABA para sintetizar esses folatos e, obviamente, o DNA. Já nos mamíferos, né, nós obtemos o ácido fólico da própria alimentação. Então, é como se essa via anterior, né, essa via de utilização do PABA, só existisse na bactéria. Então, eu tenho substâncias, como é o caso das sulfonamidas, que atuam em uma enzima bacteriana, que é altamente efetiva lá na bactéria. Porém, a similar humana, ela não tem afinidade aí pelas sulfonamidas, né? Então, eu começo a ter uma estratégia interessante também, né? Eu pego algo ou parte de uma via metabólica que não é utilizada pelo ser humano, somente pela bactéria que seja, pelo fungo, e exploro uma substância que possa atuar lá naquele sistema, tá? É claro que existem diferenças na sensibilidade enzimática, então essas enzimas, nós temos algumas correlacionadas humanas, mas normalmente as substâncias elas são muito mais seletivas para bacteriana, fúngica, enfim, do agente invasor, do que para a humana. Tá? Então, existem também sistemas de transporte, né, da substância diferenciado, de modo que, por exemplo, né, as células neoplásicas elas estão em constante proliferação e dessa proliferação exacerbada também há necessidade de nutrientes, né, ou de uma super quantidade de nutrientes. E um dos nutrientes para a célula, para ela se proliferar, é o ácido fólico. Né? Como eu disse, o ácido fólico ou os folatos, eles são essenciais para a proliferação, para a produção de DNA. Se a célula está se proliferando, ela quer produzir DNA. Né? Então, existe aí um sistema de transporte superativo de ácido fólico. Né? Sabendo disso, né, um metotrexato, que é uma substância praticamente igual, idêntica ao ácido fólico, só que com algumas modificações, duas aqui, ó, NH2 e nessa região CH3, e aí depois eu quero que vocês comentem o vídeo, quais são essas modificações, tá? Modificações moleculares. Comentem lá no vídeo, por favor, tá? Então, o metotrexato é uma substância muito parecida com o ácido fólico, mas ele é classificado como um antimetabólito, ou seja, ele não vai funcionar como um metabólito natural, ele é um metabólito falso. Né? E esse metabólito falso vai enganar a célula neoplásica, obviamente isso daí vai prejudicar toda a via de folato da célula neoplásica. E você está, na realidade, utilizando de um mecanismo de superabsorção, superpermeação daquela substância, dando uma substância tóxica para aquela célula. Tá? Professor, isso aqui não entraria na célula normal? Entraria, só que com uma quantidade 1000 vezes menor. Por quê? Porque a necessidade está lá naquele tumor. A necessidade do consumo de ácido fólico está alta lá na célula tumoral. Né? Então, é mais ou menos uma diferença entre esses dois pontos. Ok? E, bom, isso são as estratégias. Existem outras estratégias que eu não vou entrar em detalhes com vocês agora. Mas eu queria só fazer algumas considerações finais, que é justamente sobre associações ou combinações em quimioterapia. Né? Toda vez que você tem uma doença infecciosa, muitas vezes é relevante que você faça associações ou combinações de fármacos. Acabei já dando um spoilerzinho ali atrás. Né? Por quê? Porque a gente pode, né, ter o objetivo de diminuir o aparecimento de resistência, aumentar a eficácia do tratamento e também diminuir efeitos adversos. Né? Esses são os principais objetivos na combinação ou nas associações em quimioterapia. Tá? E detalhe, algumas coisas que a gente precisa também levar em consideração é que essa associação ela deve ser mais ou menos racional. Quer dizer, mais ou menos racional, ela tem que ser racional. Tá?
Por exemplo, um quimioterápico contra o agente etiológico e um fármaco para reduzir ou anular o seu efeito colateral. Isso seria algo interessante? Seria, né? É uma consideração importante que tem que ser feita. Obviamente, eu não estou fazendo uma combinação para matar o agente invasor, tá? O agente invasor. Mas eu estou tentando minimizar algum efeito adverso. Isso é comum de se fazer? Não. Tá? Mas, por exemplo, no câncer, eu dou a quimioterapia do câncer. A gente não sente muita náusea? Sente. Então, o que eu faço? Eu uso o Vonal Flash. Ou eu uso, na verdade, a aldacentrona, que é a substância ativa, obviamente, para diminuir esse efeito adverso característico dos antineoplásicos. Ok? Uma outra situação é um quimioterápico com outro fármaco que prolongue seu efeito, possibilitando sua permanência por mais tempo no organismo. Então, eu também posso, né, diminuir a metabolização de um determinado fármaco, visando prolongar o efeito do outro. Né? Ou eu posso diminuir a excreção de um determinado fármaco, visando manter maiores quantidades de um outro fármaco, né? Desde que eles sejam competitivos pelo sistema renal. Tá? Isso também é algo que é possível? É possível. Né? Na realidade, quando você tem um antibiótico beta-lactâmico e você coloca associado a ele um inibidor de beta-lactamase, lembra que a beta-lactamase era aquela substância que evitava ou que destruía o anel beta-lactâmico? Né? Então, se eu tenho o meu fármaco antibiótico beta-lactâmico e eu quero mantê-lo, né, ativo no organismo, eu faço associação com um inibidor de beta-lactamase. Aí esse inibidor de beta-lactamase vai garantir a sobrevivência daquele beta-lactâmico. Tá? Eu também, aí sim, eu posso fazer o uso de 2 quimioterápicos que causem bloqueio duplo, por atuarem por mecanismos diferentes, preferencialmente em uma única via metabólica. Então, assim, eu não posso nunca utilizar um quimioterápico que atua na mesma enzima de uma via metabólica. Tem que atuar em 2 enzimas diferentes, né? ou 2 porções diferentes de uma mesma via. De uma mesma via, por quê? Porque a gente vai ter um efeito bastante sinérgico. Tá? Porém, é muito comum hoje em dia também, em determinadas doenças, você utilizar fármacos que atuam em vias diferenciadas. Tá? Em vias diferenciadas para garantir uma maximização do efeito e diminuir o aparecimento de resistência. Tá? Então, por exemplo, a gente tem aí os inibidores de quinases, que vocês vão ver mais lá para frente. São fármacos anticâncer que muitas vezes eles atuam em quinases diferentes e isso garante aí uma diminuição da resistência, do aparecimento de resistência. Tá? 2 ou mais quimioterápicos em infecções múltiplas, então eu posso utilizar, às vezes a gente tem lá uma infecção por HIV conjuntamente com um antifúngico, a gente precisa fazer, um paciente está com HIV, imunodeprimido, obviamente, e ele também pode adquirir uma infecção fúngica. E aí, nessas infecções múltiplas, né, eu posso ter essa associação de 2 ou mais. E aí, eu já falei, na verdade, é chovendo molhado, 2 ou mais quimioterápicos para prevenir o aparecimento da resistência. Né? Isso aí, na realidade, até já comentei com vocês. Bom, pessoal, então a gente encerra por aqui a nossa aula, né? Uma aula introdutória, bastante tranquila e rápida. Logo na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre os antibióticos beta-lactâmicos, né? Na próxima aula. É uma aula bastante intensa e densa, tá? Mas é uma aula muito legal, tá? Particularmente eu acho linda. Mas obrigado mais uma vez e até a próxima.